Graça e paz, queridos, amém. Pode se assentar. Que bom que você está conosco aqui nesta noite. Estamos felizes pela sua presença aqui conosco. Você que está em casa, que a mesma unção, a mesma graça e o poder de Deus seja sobre você. Estamos felizes que você está aqui. Compartilhar um texto da palavra de Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração na verdade, é uma pergunta. E a pergunta é essa: quem disse para parar? Quem disse para parar? Quero ler um livro que está em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 ao 9. 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 ao 9. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, se você quiser acompanhar. Não sei se o João vai jogar a corlinha para nós aí. Data show. Dizia assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 7, do 3 ao 9. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso. E disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Glória a Deus. Vamos estar orando mais uma vez. Se você puder fechar os teus olhos aí onde você está, sentado mesmo. Senhor, nosso coração nesta noite está queimando, ardendo por coisa tremenda do Senhor. E eu creio que nesta noite, Senhor, eu creio que uma dispensação de milagres está acontecendo aqui nesse lugar. Eu não sei, Deus, o que está acontecendo, mas eu sei que no reino espiritual, Deus, algo tremendo e poderoso está ocorrendo nesse instante. Por isso, prepara o nosso coração para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo entusiasmo, querido. Uma das coisas nesse texto aqui que nos transmite nesse tempo é uma palavra profética que o Senhor falou comigo domingo passado. Não pare até terminado. Não pare até ter terminado. E o tema dessa noite é: quem disse para parar? E esse texto, essa história, acontece quando o povo de Israel estava dentro de uma cidade. Os assírios tinham cercado toda a cidade e eles estavam. Uma estratégia do inimigo era simplesmente cortar o suprimento de alimento, de água, para que os habitantes dentro da fortaleza morressem de fome. E era esse o contexto que estava acontecendo aqui. As pessoas dentro de casa estavam morrendo de fome. E parece que é uma coisa estranha. Parece que tem um parênteses nessa história aqui, no relato de Elias, que acentua um dilema entre vida e morte. E é interessante que ele relata que vida e morte não são sequenciais. Elas são concomitantes, quer dizer, simultâneo a outra coisa, vida e morte. Se você percebe, querido, a morte como algo que está muito longe, muito no futuro, você pode, na verdade, estar adiando a tua vida também para algo muito no futuro. E esquecendo que o dia que o Senhor te deu é o hoje. Esquecendo que o presente de Deus chama-se hoje. Esquecendo que cada dia de vida é um presente da parte do Senhor. Você pode estar transmitindo, levando a tua vida só para o futuro também. E às vezes é necessário algo desesperador. Algo assim para nos tornar desesperados o suficiente para a gente escolher a vida. Alguns dias atrás eu pedi oração aqui para um rapaz que estava na UTI, numa cidade chamada Rondonópolis, Mato Grosso. Alguém lembra disso, que eu pedi oração aqui na reunião de oração?
reunião de oração está acontecendo aos sábados, às 7 horas da manhã. Rapaz, jovens de 37 anos, sem com comorbidade nenhuma, não tinha doença nenhuma, e ele e sua família toda contraíram o Covid. A sua esposa e sua filhinha ficaram praticamente assintomáticas, e ele ficou 15 dias na UTI. E as mensagens que passavam para nós, que a gente conhece ele há muito tempo, que infelizmente ele não passaria daquele dia. E sexta-feira agora passaram um videozinho para eles. Primeiro caso que saiu de uma UTI no Mato Grosso com vida. E se eu fosse você, eu tinha pulado da cadeira e dado um glória a Deus, sabe? E às vezes a gente esquece da brevidade da vida. Nós estamos vivendo momentos assim, que nós estamos assustados com aquilo que nós estamos vendo, ouvindo. Parece que tudo aquilo que a gente se refere só se fala de morte. Por isso que eu escolhi esse texto aqui. 4 homens com lepra estavam sentados na entrada da porta de uma cidade. E disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e vamos morrer de fome ali. Mas se nós ficarmos sentados aqui, nós também morreremos. Vamos, pois, agora, vamos lá no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente nós morreremos. Veja bem, então eles vão morrer de qualquer jeito. Querido, simplesmente eu amo o otimismo dessa observação. Eu amo isso aí. Seria ruim bastante ser leproso. Já seria terrível. Seria pior ainda ser leproso num tempo de fome. Sabe aquela história sempre pode piorar? Seria pior ainda ser um leproso no tempo de fome. Se não fosse ruim bastante ser leproso num tempo de fome e ainda no meio de uma guerra. Olha só como a coisa foi piorando. E se não fosse ruim bastante ser leproso no tempo de fome na da guerra, seria pior ainda se o teu lado estivesse perdendo a guerra. Essa era a situação desses 4 aqui. 4 leprosos trancados do lado de fora da sua cidade. 4 leprosos que foram esquecidos, abandonados pelos seus. 4 leprosos que os seus corpos estavam se decompondo, sendo devorados por uma doença incurável. Mas as mentes ainda estavam afiadas. Pelo menos afiadas o suficiente para entender as opções que ele tinha. E a opção que eles tinham era até um mínimo de prospecto de vida, assim. Porque a opção deles exigia um risco e muita coragem. Porque o exército sírio estava em volta, os arameus estavam em volta. Um exército impiedoso, que a crueldade era tanto. Não, isso aí nós não vamos matar, não. Nós não vamos erguer espada, não vamos deixar eles morrer de fome ali. Então exigia para eles coragem. Teria sido mais fácil para eles se render a uma situação desesperadora. Talvez amaldiçoar a Deus pelo sofrimento que ele havia permitido que invadisse a vida deles como leprosos. Desprezar o seu próprio povo por abandoná-los. O povo desistiu deles. O próprio povo deles entregou eles à morte. Mas em vez disso, eles decidiram viver. Decidiram viver. E o texto que eu li fala assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que lá não havia ninguém. Mas como isso, pastor? O exército estava ali há vários meses já em volta. Há muito tempo esperando que o povo morresse de fome. E quando eles resolveram, vamos lá, aconteça o que acontecer, se nós ficamos aqui, nós vamos morrer. Então vamos morrer batalhando. Se eles nos matar, o que vão fazer diferente? E foram. Mas quando chegaram lá, eis que não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Olha o texto que nós lemos: eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos hititas, o rei dos egípcios vieram contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, fugiram, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. E chegando lá, aqueles leprosos, a entrada do arraial, entraram numa tenda. E o texto que nós lemos fala que comeram, beberam, tomaram ali prata, ouro, vestes, e foram, esconderam. Voltaram, entraram numa outra tenda e também tomaram alguma coisa e se esconderam. Querido, olha que coisa impressionante, extraordinária que acontece. E muitas vezes nós não temos percepção do que está acontecendo no reino espiritual. Porque oculta nessa história aqui há uma promessa. E há uma percepção de como Deus trabalha no mundo. De que forma Deus trabalha.
Os leprosos não foram apenas se render-se lá aos arameus, não. Mas Deus estava fazendo aquilo que eles não podiam fazer. Deus estava agindo de maneira que, quando eles estavam impossibilitados, Deus estava agindo. Ele estava dando vitória sobre os arameus. Mas que os arameus ouviam o ruído de sons, de cavalo. Eles ouviram um barulho de um grande exército que vinha. Na verdade, eram os 4 leprosos batendo um papo. Olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, é verdade. Se nós formos, nós vamos morrer também, é verdade. O que você acha? Quando eles resolveram tomar uma decisão de vida, no momento que eles disseram, nós vamos encarar, nós vamos enfrentar, nós não vamos ficar aqui inertes, nós não vamos ficar parados. Quando eles tomaram essa decisão, Deus começou a agir. Quando eles tomaram essa atitude, Deus começou a se mover. Foi nesse momento que eles começaram a ouvir o ruído grande de um grande exército, a ponto de assustar eles. A ponto de assustar eles, saíram correndo sem pegar nada. Eles resolveram apelar. Eu acho interessante que esses leprosos resolveram apelar para a misericórdia de um exército que não tinha misericórdia. E no terror deles lá na tenda, ouvindo aquele barulho que vinha, deixaram tudo para trás. Estava vindo um exército grande, não era não. Era 4 leprosos batendo um papo. Mas Deus pegou a atitude daqueles 4 e fez um barulhão no céu. Interessante isso. De repente, 4 leprosos sem teto, sem esperança. 4 leprosos sem teto, sem esperança, eram governantes de toda a riqueza daquele exército. Uau! Eram leprosos, sem esperança, sem teto, e agora eram o dono de toda aquela riqueza. Isso nos faz pensar em que, como muitas vezes, nós escolhemos permanecer no desespero, em vez de nós tomarmos uma atitude e permitirmos que Deus nos leve até na abundância que pode nos aguardar. E eu estou certo disso, querido. Seja o que for que Deus tem para nós, seja quais forem as promessas que Ele anseia cumprir em nossas vidas, na sua vida, na sua célula, na igreja, seja quais forem as riquezas que Ele pode nos dar, nós a encontraremos somente quando nós cruzarmos as linhas inimigas e nos rendermos à vida. Aqueles 4 leprosos não estavam satisfeitos em esperar pela morte. Eu não posso ficar esperando pela morte. Eles tomaram uma decisão absurda, ridícula, se a gente olhar para esse ponto aqui, na possibilidade de uma vida que poderia ter, uma vida que esperava por eles. E somente depois que eles agiram, foi que descobriram que Deus já estava agindo por eles. Ah, querido, tem uma palavra do Senhor para você. Será que você não percebeu que Deus honra as nossas atitudes? Será que você percebeu que Deus honra a atitude de você ter vindo num culto como esse? Em que por aí estão falando assim, não vão na igreja não. Mas Deus honra quando a gente tem uma atitude. Deus honra quando a gente sai. Fala, se eu ficar aqui eu posso pegar, eu vou lá. É assim. Deus honra esse tipo de atitude. Quando a gente se dispõe a fazer, Deus vai na frente fazendo por nós. Mesmo no momento da crise, querido. Mesmo no momento da dificuldade, falando do amor dele. Mesmo no momento da crise, numa pandemia como essa, falando assim, Senhor, o Senhor continua sendo Deus, e continua falando do amor dele para as pessoas, convidando as pessoas, compartilhando até link que está no YouTube aí, de uma certa forma, trabalhando para o Senhor. E às vezes, nós culpamos Deus pela falta de preocupação conosco. Ah, Deus, o Senhor não se preocupa conosco. Enquanto todo o tempo, sabe o que está faltando? É uma atitude, uma urgência nossa. Uma urgência nossa. Se você soubesse que a vacina já estava pronta, você não corria para tomar? Sim ou não? Sim. Claro. Uma urgência nossa que depende da vida. Quando a vida está em jogo, a gente tem atitude. Querido, o que eu estou falando aqui não é só dessa vida física, não. O que está em jogo é a vida eterna. E muitas vezes nós não temos atitude. O que está em jogo é muito mais que isso. Nós esperamos que Deus haja, mas nunca assumimos a responsabilidade de agirmos nós mesmos. Essa é a razão pela qual muitos de nós, vou pegar um texto da semana passada aqui,
Estamos com aquela aljava, que é aquele lugar de pôr as flechas, cheio de flechas, e não temos coragem de disparar ela na batalha. Decidimos fazer um jogo seguro, que é a escolha razoável, e dizemos a nós mesmos: já pensou? Alguém olhando os leprosos indo em direção aos sírios: vocês estão loucos? Somente um tolo vai acreditar que o melhor do futuro está lá perto do inimigo? Onde está o maior perigo, você acha? Mas o que podemos ter a certeza é que Deus ele nunca é apático. Deus nunca é acomodado. Se existe alguma apatia, se existe alguma acomodação envolvida, é da nossa parte, nunca é da parte de Deus. O que Deus está esperando é que nós tenhamos atitude. O que Deus está esperando é nossas ações. Porque quando a gente resolve fazer alguma coisa, Deus envia lá o exército celestial na frente, sacode o inimigo e bate em retirada. O que na verdade poderia estar em jogo é que nós não nos preparamos para receber o que Deus quer nos dar. Você ouviu o que eu disse? Nós não nos preparamos para receber aquilo que Deus quer nos dar. É triste, mas é muitas vezes o desespero que cria uma provisão, a nossa abertura para irmos para Deus. É além do desespero pela nossa própria sobrevivência. Nós somos capazes de receber da abundância de Deus quando vamos além de nós mesmos para atender as necessidades dos outros. Eu sei que você não, mas você percebeu que a gente ora mais num tempo de crise? Será que só eu, acontece só comigo? Não, é hora da confissão. Você não pode tirar a máscara, mas erguer a mão você pode, amém? Não? Será que só eu que oro? Será que é o ser humano? A gente vai orar mais no tempo da crise. Nós vamos buscar mais o Senhor na hora da dificuldade, na hora do lamento, a gente vai fazer isso muito mais. Mas depois que os leprosos apanharam, a Bíblia diz que eles comeram, beberam, apanharam prata, ouro, roupas e se esconderam. Olha que interessante. Enquanto eles estavam indo de tenda em tenda para ver o que mais eles podiam pilhar, podiam pegar lá, eles pararam, olharam um para o outro ali e tiveram uma revelação, souberam assim: isso é provisão de Deus. Isso é provisão de Deus. Mas será que Deus gostaria que nós ficássemos só para nós isso? Será que Deus quer que nós façamos com isso? Eles disseram um para o outro assim, é o texto que nós lemos: não fazemos bem. Olha o que falou um para o outro: porque este dia é um dia de boas novas. Se nós nos calarmos e esperarmos até amanhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e voltemos e anunciemos o rei. Eles olharam um para o outro e falaram: não, isso aqui só pode ser coisa de Deus. Só pode ser uma previsão de Deus. Mas não é bom isso que nós estamos fazendo. Nós já pegamos, comemos, bebemos, pegamos, a Bíblia fala que pegaram ouro, prata, roupas, mas olharam e falaram: nós temos demais, vamos compartilhar. Então eles foram, aí é que é para a gente ficar chocado. Eles foram atrás das mesmas pessoas que os abandonaram. Eles foram atrás do mesmo rei que mandou jogar eles para fora e trancar as portas. O mesmo rei que mandou eles colocar para lá de fora. E declararam essa notícia que era boa demais para ser verdade. Tem outro panorama essa história, mas não quero entrar nisso. A notícia não foi bem recebida. Afinal, era um convite aterrorizante. Vamos lá no exército sírio, lá que não tem mais ninguém. E quando as pessoas, mesmo morrendo de fome, dentro da fortaleza, mas deixar nossa fortaleza aqui, deixar nossa segurança. Nós estamos morrendo de fome aqui, mas aqui nós temos segurança. Nós vamos abrir as portas e sair. Vocês estão loucos? Ah, querido, tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Se você ficar onde você está, você vai morrer de fome, de uma morte lenta e dolorosa. Mas na verdade, querido, sabe que você está morrendo? É de medo. É de medo. O inimigo tem jogado medo na mente das pessoas. Algo extraordinário. É um principado de medo que está sobre essa nação. Sim, existe a pandemia, nós temos que nos cuidar mesmo. Claro. Mas nós temos que ser ótimos, temos que ser fortes e corajosos. Não podemos nunca ter medo de anunciar que Jesus Cristo salva. Não podemos ter medo de anunciar que Jesus é o Salvador da nossa vida. Nós não podemos ter medo de anunciar que o único caminho para o Deus é Jesus Cristo. Nós estamos intimidados. Olha o que o inimigo fez com o povo de Deus.
Que coisa interessante. O medo é como uma lepra que devora nossas almas e nos leva a construir fortalezas para a nossa segurança. Fortaleza aqui. O medo nos convence que nós trancarmos tudo para o lado de fora. O que pode acontecer conosco? Enquanto isso, ele acaba nos cegando. Que ele não trancou tudo para o lado de fora. Não, nada disso, é absoluto. Porque o medo nos aprisiona dentro de nós mesmos. O medo nunca foi uma fortaleza, querido. O medo sempre foi uma prisão. Uma prisão. Tudo muda. Tudo muda quando você decide pela vida. Você sabia disso? O pastor está sendo capcioso. Não. O nome da igreja é vida. Não estou falando da vida com Jesus. Tudo muda quando você decide pela vida. Tudo muda quando você tem experimentado a bondade de Deus. Olha como Deus foi bom com você nesse dia. Você está aqui. Olha como Deus é bom. Tudo muda uma vez que você entenda como o universo foi projetado para a abundância e não para a escassez. Quando a gente entende que todo o universo foi projetado para a abundância e não para a escassez, que isso muda até o nosso estilo de vida. Como isso nos transforma por dentro. E eu amo a maneira como 4 leprosos, que tinham todas as razões para jamais se importar com alguém. 4 leprosos que jamais tinham razões de se importar com alguém, que olharam uns para os outros. E no momento tremendo, eles tiveram uma compreensão, um olhando para o outro assim. Vê essa compreensão na mente deles. Eles falaram assim um para o outro. Eu fiquei imaginando isso. Quando saímos da morte para a vida, nós não temos que esperar a luz do dia. Vamos esconder e encontrar o que nós temos aqui. Vamos acumular o que nos foi dado para nós de graça, gratuitamente. Nós vamos ficar só com isso para nós. Isso foi nos dado de graça. Seria talvez o maior crime, uma lepra incurável da alma. Se não for por nenhuma razão, nós precisamos escolher viver as nossas vidas de forma heróica. Isso mesmo. Simplesmente porque o mundo precisa de homens e mulheres desesperados para estarem vivos. Agora passou. Estava uma maré na televisão que eu não aguentava mais. Mudava de canal, estava um filme de zumbi. Passava para outro canal que é filme de zumbi. É cada coisa boba aquele negócio, né? Filme é bom para dormir, mas toda hora que o carro passava que é filme de zumbi. Morto-vivo. Não é assim que Deus criou o homem. Ele criou você para ter uma vida e uma vida com abundância. Mas infelizmente nós estamos vendo muitos mortos-vivos por aí. Muitas pessoas que estão vivos, mas estão mortos. A sua mente, o pecado já o corroeu. Ele não tem mais alegria de viver. O mundo precisa que você esteja vivo, querido. Pastor, eu estou vivo. Será? Você está vivo aí? Então dá um glória a Deus para me ver saber. Você e eu, querido, nós necessitamos. E tem algo interessante que às vezes exige o documento, é a prova de vida, né? Vocês já viram falar aí? Tem a prova de vida, o sujeito lá vai ver, mostrar que está vivo. Nós precisamos ser uma prova de vida por aqueles que estão desesperados à procura dela. João 14,6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas estão mortas, desesperadas, sem saber o caminho? Nós sabemos. Quer você seja um rei, uma rainha que teve todos os recursos para construir uma fortaleza aí, para se proteger, ou talvez é um leproso, sozinho, desesperado. Você precisa parar de esperar que alguém faça a tua vida valer a pena. Você está me entendendo o que eu estou pregando para você nessa noite? Nós precisamos parar de esperar alguém fazer a nossa vida valer a pena. Não, Deus através de Jesus já faz a nossa vida valer a pena. Já aconteceu já. Você precisa agir. Você precisa ter atitudes. Você precisa agir como se a sua vida dependesse disso, de você. Porque ela depende. Vida e ação.
Só os mortos, querido, ficam imóveis. Movimento é vida. Você precisa entender que quaisquer que sejam as escolhas que você faça, independente daquilo que você realize, uma coisa é certa: a vida de todos nós um dia chegará ao fim. Isso não está em questão aqui. Essa é uma realidade inevitável do ser humano. A questão ainda permanece. Você escolhe viver essa vida aqui verdadeiramente como Deus te deu, ou você vai ficar esperando a morte o levar? Mas se você continuar acompanhando a história dos leprosos com atenção, você vai perceber que aquilo que está em jogo aqui é muito mais do que você. Você vai perceber que o que estava em jogo aqui era muito mais do que 4 leprosos. A única maneira de você agir como se a sua vida dependesse das suas atitudes é você entender que os outros dependem da sua atitude também. Amém? Você entendeu o que eu disse? Existem muitas pessoas que dependem da sua atitude. A história de 4 leprosos podia ter terminado muito antes do que quando terminou aqui. Certamente, uma história de 4 leprosos que se tornaram proprietários de riquezas. Foram os 4 mais ricos de toda a região. E às vezes se encaixa naturalmente em narrativa comum que a gente ouve aí, do materialismo, mas não era isso que ele estava pensando. Pelo fato dos leprosos não terem nada, não deveria surpreender quando a oportunidade veio para eles. Eles tentaram ficar com tudo. Eles nunca tiveram nada. Quando veio a oportunidade, eles tentaram ficar com tudo. Eu acho que eles fizeram o que a maioria de nós ia fazer. Mas satisfizeram a sua fome, a sua sede. Eles comeram, beberam, saquearam o acampamento arameu lá e foram dominados por um medo, talvez por uma ganância. Só que essa ganância não teve nem oportunidade de se revelar. Por quê? A Bíblia diz que eles amontoaram aquilo que eles podiam, esconderam para isso não ser tomado deles, porque eles nunca tiveram nada. E a princípio eles pegaram mais do que precisavam. E depois que tomaram mais do que necessitavam, o tempo todo sem pensar em qualquer um a não ser neles mesmos. Afinal, nós nunca tivemos nada. Eles se sentiam justificados, porque nunca ninguém se importou com eles. Nunca ninguém tinha feito uma provisão para eles. Nunca ninguém tinha levado uma marmita para eles, nada disso. Ninguém se importava se eles viviam ou se eles morriam. Ninguém agia em favor deles. Então, por que eles se importariam com alguém? Não é verdade? Por que eles iam se importar com alguém? E eu creio, talvez, não sei se eles tenham feito a escolha consciente de não pensar nos outros. Eu creio que no começo eles ficaram tão obcecados com a sua própria boa sorte, que não pensaram em ninguém a não ser neles mesmos. E eu estou convencido, porém, de que até os piores de nós, nos nossos piores momentos, temos uma voz interior que clama, que uma nobreza tremenda. E eu estou convencido que essa voz é a voz de Deus que fala conosco. Foi como se os leprosos tivessem uma manifestação da presença de Deus ali com eles ali. E Deus tocou na consciência deles, que um olhou para o outro e falou assim: o que nós estamos fazendo não é certo. O que nós estamos fazendo não é certo. Ei, essa é uma frase para você. O que nós estamos fazendo não é certo. A atitude que você está fazendo é certa. O que você está fazendo com a tua vida espiritual é certo. A maneira que você está agindo é certa. O que nós estamos fazendo não é certo. Um falou para o outro. O problema, naturalmente, é a garantia da provisão de Deus para as nossas vidas. Querido, não é uma... eu quero que você entenda que o que Deus fala não é que nós vamos ter riqueza, todo mundo vai ter riqueza aguardando por eles, não é nada disso. A abundância da qual Jesus tem falado aqui, a vida abundante, é muito mais rica do que qualquer coisa que nós possamos comprar, de qualquer coisa que nós possamos possuir.
E às vezes eu encontro pessoas zangadas com Deus. Uma pessoa falando: pastor, eu estou zangado com Deus. Eu falei: é mesmo? Achei engraçado aquilo. Por quê? Porque Deus nunca me dá aquilo que eu espero dele. Ainda assim, para muitos de nós é um entendimento talvez mais crucial. Em algum momento nós presumimos que quando Deus nos guia a bens, a riquezas, quando Ele supre além da nossa imaginação, né? Nós pensamos que a prosperidade é o fim da história. Mas até mesmo para esses 4 leprosos, que se depararam com uma riqueza interminável de coisas, de recursos deixados para eles ali, quando Deus expulsou os inimigos, não podemos esquecer disso. A história não tinha intenção de terminar ali. Uau! A tua história não tem intenção de terminar do jeito que você está. A tua história não vai terminar do jeito que você está. Amém, mano? Os 4 leprosos não tinham nenhum roteiro a seguir, nada. Mas eles tinham entendimento claro de quem Deus era e como Ele trabalhava no mundo. Eles eram leprosos, agora estavam num ambiente tremendo de riqueza. Eles sabiam que não havia meios de Deus prover tudo aquilo somente para eles acumularem, somente para eles guardarem. Eles sabiam que só eram os receptáculos da bondade de Deus, e eles não podiam guardar aquilo para Ele mesmo. Será que você está me entendendo o que eu estou pregando nessa noite aqui? Nós temos recebido da bondade de Deus, amém, queridos? Nós temos recebido do perdão de Deus, nós temos recebido a graça redentora do Senhor sobre nós. Talvez nós somos piores do que aqueles leprosos, porque aqueles leprosos tiveram entendimento assim: o que nós estamos recebendo não pode ficar só conosco, nós temos que compartilhar com os outros. Querido, não há nada errado em você desfrutar da abundância que Deus te dá, mas há algo tremendamente, terrivelmente errado quando você acha que tudo aquilo que Deus te deu é só porque Deus só tem você em mente. E queremos que Ele nos prospere, queremos que Ele nos dê vida e uma vida abundante, queremos que Ele faça os nossos sonhos se realizarem. E a pergunta é: por que Ele faria isso? Por que Ele nos faria prosperar? Por que Ele nos daria vida abundante? Por que Ele realizaria os nossos sonhos? Os leprosos tiveram um entendimento: nós estávamos para morrer, nós tivemos uma chance, nós tivemos uma oportunidade, e agora, o que nós vamos fazer? Você não pode cutucar ninguém, que você tem que estar 2 metros da pessoa aí, mas que dá vontade, dá, né? O que nós vamos fazer? Um leproso falou para o outro assim, como eles podiam tocar, eles eram leprosos mesmo. Um falou para o outro, chacoalhou, assim: vamos compartilhar. Levante sua mão, repita assim: vamos compartilhar. Querido, o pecado é uma lepra. Nós estávamos condenados à morte eterna, e nós tivemos uma chance através de Jesus Cristo de ir para o céu. Mas nós não compartilhamos. Nós não compartilhamos. Podemos ser menos do que esses 4 leprosos deixados no deserto, no meio de uma guerra, esperando para morrer. Pastor, será que nós podemos ser piores que eles? A resposta é sim. Podemos ser piores do que eles, porque nós sabemos que o pecado é como uma lepra, contamina, é contagioso, pior do que isso que nós estamos enfrentando aqui, e nos afasta de Deus. Sabemos que estamos fora dos muros de proteção, porque eles estavam na fortaleza lá. Os leprosos não podiam nem entrar na cidade. Querido, não é o que Deus fará por você, entenda isso nesta noite. Não é o que Deus fará por você, é o que Deus fará através de você. É isso que está em questão nessa noite. Não é o que Deus pode fazer por você, mas é o que Deus pode fazer através de você para as outras pessoas, mesmo que você se sinta um leproso. É o momento de vivermos como se nós tivéssemos uma última bala no revólver.
É o momento de nós vivemos que nós tivéssemos a última flecha no alforje. Eu só tenho essa flecha, se eu jogar ela eu vou ficar desprotegido. Mas eu vou jogar, porque a batalha não é minha, a batalha é do Senhor e tchau. Vocês estão me entendendo? Essa última flecha é lançada só quando nós precisamos agir, querido. Quando a nossa vida dependesse somente disso. Mas as vidas dos outros dependem também. E muitos de nós estamos vivendo e agindo como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Enquanto o tempo do mundo está desesperadamente acabando. A volta de Jesus está muito próxima. Alguém viu no meio de tanta notícia na TV que nós tivemos mais um terremoto essa semana? 7,4 na escala Richter no México. Sinais, toda semana tem. Mas nós estamos focados e vidrados só numa coisa que esquecemos os sinais que estão acontecendo aí. E eu amo a surpresa encontrada nessa história aqui. 4 leprosos, cuja mais elevada ambição, o que esses leprosos queriam? Viver mais um dia. Repita comigo sim, viver mais um dia. Só isso era a ambição deles. A ambição deles era viver mais um dia. 4 leprosos desses se tornou eles benfeitores que deram futuro a todo um povo que estava sem esperança para morrer dentro de uma fortaleza. Mas quando você agir como se a tua vida dependesse disso e a vida dos outros você dependesse disso, você descobrirá que nunca foi somente sobre você. Você tem uma canção que fala sobre isso. Nós vamos descobrir que nunca é sobre mim, mas é sobre nós. Quando você escolher viver. Querido, eu estou falando com o profeta de Deus nessa noite. Quando você escolher viver, você vai se tornar uma fonte de vida, amém? Só que isso pode ser o seu risco. Isso pode ser o seu risco. Jamais vai ser a sua recompensa. A tragédia de uma vida que nunca é vivida plenamente, não é unicamente a perca dessa vida aqui. A tragédia é um incontável número de pessoas que poderiam ter sido transformadas se nós estivéssemos escolhido viver de forma diferente. Os leprosos compartilharam. O que os leprosos compartilharam? O pão, a fortaleza. Depois você lê esse texto que é muito interessante. Tem um outro lado dessa história muito incrível, de um rei que não acreditou, mas isso é outro dia. Os leprosos compartilharam o quê? Pão. O pão representa a palavra de Deus. Os leprosos compartilharam a água, símbolo do Espírito Santo. Os leprosos compartilharam o ouro, a santidade. Os leprosos compartilharam a prata, a justificação. E eles compartilharam roupas novas, uma nova vida. É isso que eles compartilharam. Compartilharam isso, querido, seus tesouros. E nós encontramos um tesouro de muito maior valor que isso. Nós encontramos a Jesus. Um valor muito maior do que isso. Nós encontramos a Jesus que nos dá a vida eterna. Nós estávamos para morrer no deserto dessa vida aqui, leprosos pelo pecado, no meio de uma batalha, sem ninguém acreditar em nós, sem ninguém acreditar no nosso potencial, sem ninguém nos dando uma segunda chance. Talvez você esteja assim. Ninguém acredita em você, ninguém acredita no teu potencial, ninguém acredita em dar uma segunda chance para você. Mas Deus faz com que o nosso choro, o nosso lamento seja ouvido e nos dá um tesouro incalculável, Jesus Cristo. Nos dá salvação. Isso ninguém pode roubar de nós. Isso vírus nenhum pode roubar de nós. Isso inimigo nenhum pode tomar de nós. Nós descobrimos o que pode saciar nossa fome. Nós descobrimos o que pode saciar nossa sede. Nós descobrimos aquilo que pode nos dar vestes novas, enquanto nós sabemos que milhares estão esperando a morte. Nós ficamos sentados, deliciando
ou nós podemos nos voltar para aqueles que estão trancados nos portões da muralha aguardando a morte. Ninguém acreditava nos leprosos. Talvez ninguém acredite na igreja de Antonina. Tem uma palavra profética, querido, para você nessa noite. Nós experimentaremos e viveremos um maior avivamento que essa geração já pensou. Se eu fosse você, eu tinha dado um pulo na tua cadeira aí. Nós viveremos milagres extraordinários da parte de Deus. Nós veremos famílias inteiras sendo alcançadas pelo poder de Deus. Querido, nós veremos coisas extraordinárias. Nós vamos viver isso, nós somos essa geração. Ninguém acreditava nos leprosos. Talvez ninguém acredite em nós. Mas nós podemos gritar todo mundo assim: descobrimos a abundância em Jesus. E Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não pare. Não pare. Não desista. A vitória já chegou para nós. Amém? Os leprosos sem esperança não desistiram, enquanto as pessoas já tinham desistido deles. Tem uma palavra de Deus para você nessa noite que está aqui. Não sei como você veio aqui, querido. Deus não desistiu de você. Deus está falando muito forte no meu coração. Fala que eu não desisti deles. Sei que tem pessoas aí que faz tempo que estão para vir na casa do Senhor, estava relutando para vir. E eu confesso que eu enxergo pouco, vocês de máscara, nem sei quem está aí, né? Então, querido, você que nos visita, Deus te abençoe. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu nenhum plano, nenhum projeto, nada. Além de serem abençoados eles levaram alimento. Além dos leprosos serem abençoados, eles levaram alimento. E você? Guardará somente para você aquilo que você está recebendo? Ou anunciará que o inimigo, o diabo, foi derrotado numa cruz? E hoje você pode levar uma palavra de vida e vida com abundância. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar, abençoar a sua vida. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Eu te agradeço, Senhor, por cada homem, cada mulher que está aqui nesse lugar. Eu te dou graças, Senhor, por cada visitante que veio aqui nesta noite. Deus, e assim como aqueles homens lá que estavam deixados para morrer, encontraram vida e muito mais, encontraram abundância. Nós, Senhor, encontramos o Senhor Jesus, a nossa salvação, e encontramos uma eternidade com o Senhor. Pai, eu sei que muitas pessoas vieram aqui nesta noite com o coração apertado, talvez enfermo, mas sairão daqui com o coração aliviado e com a tua cura. Que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre o teu povo, sobre ele permaneça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sempre um abraço. Misericórdia nova, sua, de graça, sim, de graça.